chegou a hora de declarar o imposto de renda. Então, para te ajudar, eu vou mostrar a você o passo a passo que eu fiz, o que eu faço para declarar os meus rendimentos, né, dos investimentos que eu faço ao longo do ano, basicamente. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, pessoal. Então, aqui na página da Receita, certo? O que é que você deve fazer? Então, veja que nós estamos aqui na página inicial, tá vendo? Na página inicial é apresentado todos os ícones pelos quais você, como investidor, né, ou como contribuinte, vai passar de qualquer maneira. Então, o primeiro ícone é o ícone da identificação do contribuinte, que no caso é você, tá certo? Depois tem as informações, né, o ícone sobre os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, se você é funcionário de uma empresa, é obrigação e você está, né, naquele valor que deve ser, recebe até aquela quantia que deve ser declarada, você vai receber da sua empresa o informe de rendimentos. E esse informe de rendimentos tem todos os dados da empresa, né? E os valores que você recebeu ao longo do ano, né? Detalhadamente. Nesse terceiro ícone aqui estão os rendimentos isentos e não tributáveis, né? Por exemplo, rendimentos relativos a dividendos não são tributados. Então, provavelmente você vai ser encaminhado para lá, né, para esse ícone. Depois tem os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, né? E aí, né, dentro da própria caixinha de bens e direitos, nós vamos ser encaminhados para aqui, né, conforme os rendimentos que precisam ser tributados ou que foram tributados. Tem o imposto pago ou retido, certo? Que é esse quarto e quinto ícone. Aí tem os pagamentos efetuados, como por exemplo, se você tem aí plano de saúde, né? Se você paga a educação dos seus filhos, né? Tudo isso precisa ser declarado, né? Colocado lá, preenchido, né? Porque isso vai, de um certo modo, abater lá no final do seu imposto. Em seguida, tem a caixinha de bens e direitos. E isso aqui vai ser muito importante para nós, tá certo? E eu vou já já, no passo a passo, para vocês mostrar como nós fazemos como investidores na Bolsa de Valores. E, finalmente, tem o ícone do cálculo do imposto, que é exatamente se você vai pagar ou se você vai receber restituição. Se o imposto é por dedução legal ou se é por dedução simplificada, tá certo? Então, tudo isso você vai ver aqui comigo. Então, vamos começar aqui no bens e direitos, tá certo? Então, como vocês podem observar aqui, eu fui declarando cada coisa. Então, o meu apartamento, certo? Aí eu botei aqui o código, o grupo é 1, o código é 11, não é? Terreno, código 1, aliás, grupo 1, código 13. Aí vai. Depois tem um carro. Você tem um carro, código, grupo 2, código 1. Aí vamos para a declaração de cotas, por exemplo, de ações. Então, ó, se vocês olharem aqui, eu vou abrir aqui. Grupo 3, tá vendo? Participações societárias. E o código é 1, ações, inclusive as listadas em bolsa de valores. Aí você, claro, vai botar aqui automaticamente titular. A localização é sempre 105, né? Brasil, na maioria das vezes. Você coloca o CNPJ da empresa, né?
No caso aqui é Petrobras, tá certo? O imposto pede aqui. Então você foi negociado na bolsa, assim, aí você coloca. Então eu tenho 22 cotas de petróleo brasileiro, né? SA, código de negociação, SA aqui, pessoal, SA, vou até corrigir, SA, tá bom? O código de negociação é PET TR4, o preço médio foi R$ 24,50 e o custo total de aquisição foi R$ 539. Isso lá, né, em 2022, foi quando eu adquiri. Então a situação atual, né, é R$ 539, tá certo? Aí eu vou ver se eu tenho rendimento isento para informar. Aí, ó, recebi, né, de dividendos R$ 91, como vocês podem observar aqui, tá certo? Então, R$ 91. E eu vou observar também aqui se eu tenho que informar rendimento exclusivo. Nada, tá vendo aqui? Nenhum rendimento exclusivo, a tributação exclusiva definitiva, tá certo? Pronto. Então, volto para bens e direitos. Vou para uma cota de fundo imobiliário, tá certo? Fundo imobiliário, cadê? Só para vocês verem como é. Aqui foram só ações, vamos para fundo imobiliário. Tá aqui, pronto. Por exemplo, pronto, fundo imobiliário. Então, o grupo é 7, como vocês podem observar. O código é 3, fundos de investimentos imobiliários, tá certo? Eu coloco aqui o CNPJ do fundo e aí faço a descrição. Eu tenho 520 cotas da Max Renda, fundo de investimento imobiliário, tá certo? O código de negociação é esse, MXRF11, né? O preço médio foi, quando eu comprei, 10,09 e o custo total de aquisição foi isso aqui, ó, 5.246,80, tá certo? Então, foi negociado em bolsa, eu tenho que botar o código aqui, ó, tá certo? Código de negociação. A situação em 31 de 2021 era esse valor aqui. A situação em 31 de 12 de 2022 é essa aqui. Aí eu vou olhar quanto é que eu ganhei de remuneração, né? Só em 2022, R$ 602,60. Tá vendo? Então, volto para ele e procuro saber quanto foi que eu recebi se eu tenho informar rendimentos exclusivos. Também zero, tá vendo? Não tem nada aqui. Pronto. Aí é muito simples, pessoal, declarar o imposto de renda, tá certo? E hoje em dia, para quem tem aquela conta gov.br, existe já a declaração, se você tiver a conta prata ou ouro, já existe a declaração pré-preenchida, então fica muito fácil para você, porque você só vai corrigir alguma coisa aqui ou complementar, né, o que está faltando. E o fato é que a declaração você faz muito ligeirinho mesmo, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês também a declaração, vamos ver aqui, a declaração de algum investimento de renda fixa. Ó, aqui, certo? Vamos lá aqui, ó. Então, vamos lá. Eu investi em 31 de 12 de 2021, 24 mil, certo? A situação em 31 de 12 continua, porque só foi um que eu comprei, e aí fica o valor. Os rendimentos vão vir depois. Aqui, ó, quando você fala rendimento exclusivo, nada ainda, tá bom? Porque isso só vai valer quando? Lá no resgate, tá certo?
Então veja que é uma coisa muito simples, declarar o imposto de renda é muito fácil, tá certo? Siga aí o passo a passo, você vai ver que não tem nada de mistério, não tem nada de absurdo, de que possa nos causar, né, algum mal. Faça direitinho e você consegue, com certeza, declarar muito bem o seu imposto de renda, né? Depois, ó, é só calcular o imposto. Como vocês podem observar aqui, eu vou ter uma restituição de cerca de R$ 2.279. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Então, como falei, não é um bicho de sete cabeças, tá certo, pessoal? Siga as minhas orientações, né? Siga esse passo a passo que eu mostrei para você e vai dar tudo certo, né? E provavelmente você vai ter a alegria que eu estou tendo de receber uma restituição bem gordinha para poder reinvestir, tá certo? Então, até a próxima.